Olá, meu nome é Yaskra Salles e sou a sua professora de alemão, nível básico 1, aqui pelo grupo Estudar. Dando sequência às nossas aulas de idioma alemão, já dando relevância mais uma vez ao aspecto gramatical, hoje nós vamos aprender a forma negativa no idioma alemão. Nós aprendemos em aulas anteriores, conhecemos e também aprendemos a respeito do caso nominativo. O quão importante este caso é no idioma alemão. Sabemos que o caso nominativo ele pode exercer função de sujeito da oração e, dependendo do verbo, também predicativo do sujeito, no caso nominativo. A respeito da forma negativa no alemão, nós vamos aprender também que o caso em questão ele vai influenciar na minha forma negativa. Como estamos aprendendo primeiramente o caso nominativo, nós vamos ver a forma negativa no caso nominativo, óbvio. Nós vamos ver que, diferentemente do nosso português, do nosso idioma, nós utilizamos como negativa o advérbio de negação não, que serve para muitas circunstâncias. No caso, quando nós queremos perguntas que a resposta é sim ou não, nós utilizamos não como resposta, caso a resposta seja negativa. Quando queremos também negar uma ação, por exemplo, eu não fumo, eu não estudo, eu não trabalho, eu também utilizo o mesmo advérbio de tempo, não. E da mesma forma, quando eu digo ali não há cadeiras, ali não existem cadeiras, nós também utilizamos o mesmo advérbio de negação, no caso, o não. Nós vamos aprender que no alemão, apesar de nos três contextos que vamos ver, este não ser traduzido realmente como não, nós vamos aprender que em cada caso específico, dependendo de cada circunstância, cada caso específico, nós vamos aprender que é uma forma diferente de se negar. Nós vamos ver que existe a negativa para respostas daquele tipo de perguntas que nós aprendemos, e a oder nein como resposta. Vamos aprender que existe a forma negativa para negar toda uma ação, quando eu quero negar toda uma ação, e também há uma forma negativa específica quando eu quero negar apenas o substantivo da oração. Claro que quando formos traduzir para o nosso português, as três formas vão me dar não. No entanto, essas três formas eu vou utilizar em uma específica circunstância, que nós vamos ver que circunstâncias são essas. A minha primeira forma negativa no alemão é o nein, que você, aluno, já deve estar lembrado, deve conhecer bem essa forma. Nós praticamos bastante esta forma negativa em alguns exemplos e algumas frases, principalmente quando estávamos vendo aquelas perguntas do tipo ja oder nein como resposta. Você deve estar lembrado que esse ja oder nein, frase, que traduzindo ao pé da letra seria sim ou não como perguntas, são aqueles tipos de perguntas que a resposta vai ser positiva, afirmativa ou negativa. Vai ser simplesmente um não como resposta. Nós vimos em alguns exemplos, até mesmo nas nossas primeiras aulas, alguns tipos de perguntas que até nós aprendemos quando estávamos vendo a posição do verbo, que o verbo em alemão ele deve ficar sempre em segunda posição. E uma das poucas vezes que ele muda de posição é quando ele vai para esse tipo de pergunta, ja oder nein como resposta. Nós temos aqui alguns exemplos, você observa bem que o verbo está na primeira posição e é aquele tipo de pergunta que a resposta ela vai ser sempre sim ou não como resposta. Como estamos aprendendo a negativa, no caso as respostas aqui vão ser não. Então, em que momento, em que circunstância eu utilizo o nein? Conforme estamos vendo aqui, utilizado apenas como respostas, no caso respostas negativas, para perguntas do tipo ja oder nein frage, ou seja, perguntas que sempre a resposta vai ser sim ou não. Daí, aquele tipo de pergunta que você deve estar bem lembrado, a pergunta já é direta. Você é brasileiro? Aí a resposta é sim ou é não. Você é casado? A resposta vai ser sim ou não. Então, esse nein, ele é sempre utilizado para esse tipo de pergunta. Perguntas com os quais o verbo, ele fica na primeira posição, porque é uma pergunta direta, que eu estou já lançando para a pessoa que está recebendo a pergunta. Pergunta essa que a minha resposta vai ser sim ou não. Como estamos aprendendo não, essa primeira forma vai ser nein como resposta. Nós temos aqui alguns exemplos, vamos analisá-los. Primeiramente, hast du ein Kuli? Nein. Ou seja, você tem uma caneta?
A resposta negativa, não. Próximo exemplo. Bist du Anja? Nein, ich bin Martina. Você é a Ana? Não, eu sou a Martina. Próximo exemplo. Wohnen Sie in Japan? Nein, ich wohne in Coreia. E por fim, sind Sie ledig? Nein, ich bin verheiratet. Então, como observamos, os quatro exemplos aqui, os mini diálogos que estamos observando, são perguntas diretas com o qual a pessoa que perguntou, ela fez um pressuposto. No primeiro caso, a pessoa pressupôs que a outra pessoa possui uma caneta e foi logo soltando a pergunta. Você possui uma caneta? Você tem uma caneta? Que no caso a resposta era negativa. O mesmo caso no outro exemplo. Você é a Ana? A pessoa já pressupôs que aquela pessoa era a Ana, no caso não era. Daí a resposta negativa. Nein. Nos dois próximos exemplos que estamos vendo que são exemplos típicos de formais, a pessoa perguntou, você mora no Japão? Já pressupôs, né, que essa pessoa morava no Japão, no caso ela errou, ela não acertou, a resposta também é negativa. Não, ela não morava no Japão, ela morava na Coreia. E o mesmo caso, a última pergunta, você é solteiro? Ela pressupôs que a pessoa era solteira, no entanto não era, resposta negativa, nein, ich bin verheiratet. Portanto, resumindo, o primeiro caso de negativa no idioma alemão, o nein. Eu só utilizo para tipos de perguntas que a resposta vai ser nein, como negativa, e sim como afirmativa, que nós já trabalhamos bem em aulas anteriores. Eu vou utilizar esse nein sempre que eu estiver negando uma pergunta que já foi lançada direto. A minha próxima forma negativa, é uma forma também bem conhecida, bem utilizada, é o nicht. Em que situação eu utilizo o nicht? O nicht é a forma, no caso negativa, claro, para negar toda uma ação. Nós vimos no primeiro caso que o nein, ele apenas negava uma pergunta que já foi lançada. Aqui, no caso, eu estou negando toda uma ação total, na sua completa totalidade. Por exemplo, nós temos a primeira frase, ich rauche nicht, ou seja, eu não fumo. O que é que eu estou dizendo? Na minha totalidade, eu não fumo de jeito nenhum. Diferentemente que quando nós vamos ver no próximo caso negativo, que a pessoa vai dizer que não fuma cigarro, mas ela não quis dizer que não fumar. Aqui no caso eu estou negando totalmente a ação de fumar. E você vai observar que esse nicht, ele vem sempre próximo a um verbo, porque ele vai sempre negar essa ação. Nós sabemos que um verbo, ele vai, um dos objetivos do verbo, uma das funções do verbo é ação. E essa forma negativa, esse nicht, justamente vai negar essa ação. E é por isso que nós vamos observar que ele vem sempre juntinho ou próximo, né? Pode estar intercalado por um advérbio ou por um conectivo. Nós vamos observar que esse nicht, ele geralmente está próximo a um verbo, porque como ele visa negar a essa ação que eu estou dizendo, que eu estou negando no caso, então ele vai ficar geralmente muito próximo a um verbo. Então, mais uma vez, esse nicht eu utilizo sempre que eu for negar uma ação na sua totalidade. Eu quero negar uma ação total, como nós vamos observar aqui nos demais exemplos. Então, o primeiro ficou claro, ich rauche nicht, eu não fumo. Eu quero dizer que de jeito nenhum eu fumo. Próximo exemplo. Er arbeitet noch nicht. Ele não trabalha ainda. Então, eu quis negar que o meu nominativo, o meu sujeito, no caso ele ainda não trabalha. Então, eu estou negando a ação do verbo trabalhar. Ele não trabalha ainda. Próximo exemplo. Wir kennen nicht die Lehrerin. Nós não conhecemos a professora. Então, também estamos a enganar este verbo, né, no caso, que nós não conhecemos a professora. Está negando este verbo kennen, que significa conhecer. E, por fim, du wohnst nicht in Deutschland. Você não mora na Alemanha. Também estou negando este verbo wohnen. Então, como observamos, esse nicht ele vai estar sempre próximo a um verbo, ou então intercalado por advérbios ou conectivos, e ele vai me negar toda uma ação, na sua, como já dito, na sua totalidade. Vai negar toda essa oração aqui. Minha próxima forma negativa, essa aqui é muito interessante, que é o kein.
Em que situação eu utilizo o can? O can ele vai negar apenas o substantivo da oração, não uma ação como um todo. Nós vimos no NIST que o NIST ele negava uma ação e, como foi explicado, a ação esta como um todo. E um exemplo bem ótimo para fazer essa comparação e essa diferença entre o NIST e o can é utilizando o próprio verbo rauchen, que significa fumar. Nós vimos na primeira frase, ich rauche nicht, que eu estava querendo dizer que eu não fumo. Querendo dizer, dando a entender que de jeito nenhum eu fumo. Mas se você observar o próximo exemplo, eu estou dizendo, ich rauche keine Zigarette. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Diferentemente de dizer que eu não fumo de jeito nenhum, como o NIST queria repassar, quando eu digo ich rauche keine Zigarette, eu estou negando apenas o substantivo cigarro. Eu não fumo cigarros. Mas eu não quis dizer, eu não deixei a entender que eu não fumo de jeito nenhum, como eu quis dar a entender no caso do NIST, ich rauche nicht. Quando eu digo ich rauche keine Zigarette, eu estou dizendo que eu não fumo apenas cigarros. Eu estou negando apenas os cigarros. Eu posso fumar charuto, eu posso fumar cachimbo, eu posso fumar tantas coisas que eu quiser, mas eu estou querendo negar apenas o cigarro. Apenas cigarro eu não fumo. Mas eu não dei a entender que eu não fumo de jeito nenhum, como o NIST, utilizado aqui na minha outra forma negativa, quis demonstrar. Nós vamos aprender depois, na nossa próxima aula, a respeito da declinação desse can, que nós estamos observando aqui, ele teve esse ezinho, nós vamos entender por que recebeu esse e. Mas, dando sequência aos nossos exemplos, nós temos aqui o seguinte exemplo. Da ist kein Stuhl. O que quer dizer essa frase? Ali, da, que é um advérbio já de lugar, da, ali, não há cadeira. Não há cadeira, no sentido de não há nenhuma cadeira. Portanto, neguei o substantivo Stuhl, masculino, cadeira. Eu quis dizer que ali não havia cadeira. Neguei apenas o substantivo. Lá poderia haver mesa, sofá, almofadas, enfim, poderia haver muitas coisas, mas, no entanto, eu apenas neguei que lá não tinha cadeira. Portanto, negativa kein, negando apenas o substantivo. Próximo exemplo, das Mädchen trägt keine Tasche. A moça, a mocinha, não usa bolsa. O que é que eu quis dizer isso? Ela não usa bolsa, neguei apenas o substantivo bolsa, mas eu não quis dizer que ela podia perfeitamente usar uma mochila, uma sacola, um saco e assim por diante. Eu neguei apenas que ela não utiliza bolsa, nenhuma bolsa. Mas eu não quis dizer que ela não utilizava coisas de jeito nenhum. Apenas a bolsa, eu neguei apenas o substantivo. E o nosso último exemplo, der Fahrer fährt kein Auto. O motorista não dirige carro. E o que é que eu quis dizer aqui? Eu neguei apenas o substantivo carro, como vocês estão vendo aqui, auto. O motorista ele não dirige carro, mas ele pode dirigir perfeitamente um ônibus, um caminhão, uma motocicleta, uma bicicleta e assim vai. No entanto, eu neguei apenas o substantivo carro, querendo dizer que ele não dirige carros, mas não quer dizer que ele não dirija outro tipo de automóvel não, até porque ele é motorista. Então, o can ele é utilizado apenas quando eu vou negar um substantivo, diferentemente do NIST. Eu vou negar uma ação na sua totalidade. O can eu nego apenas o substantivo da oração. E nós vamos aprender, como estamos vendo aqui na observação, no caso do can, este vai declinar de acordo com o caso. No caso, sabemos que é nominativo, acusativo, dativo e genitivo. E também vai declinar de acordo com o gênero, que sabemos que é masculino, feminino, neutro e plural. Isso por quê? Porque ele está se referindo a substantivo. Que nós vamos ver que no alemão, sempre que algo estiver se referindo a substantivos, seja a forma negativa, seja artigo, seja adjetivo e outras coisas, outros aspectos, nós vamos aprender que se referir a substantivo tende a declinar. E é o caso do can. E isso vai ser o assunto da nossa próxima aula. Como estamos aprendendo o caso nominativo, vamos aprender como fica a declinação desse can no caso nominativo, visto que o caso nominativo sabemos que também se refere a substantivo. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula.
Por aqui terminamos. Obrigada a todos e até a próxima videoaula.